eu fiquei devendo de comentar com vocês sobre Dead of Light. Fazia muito tempo que a gente tava perguntando alguma coisa sobre Dead of Light porque Final Fantasy XIV ele estava em alta. E eu falei, eu assisti os Dead of Lights, porém eu não sabia exatamente os dados deles, informações como tempo de série, etc. Falei, vou pesquisar. E principalmente eu não tinha assistido o filme. Continuo não tendo assistido o filme, mas vamos a alguns pontos. Vamos falar agora um pouquinho. Antes de eu começar o Final Fantasy 1, vou falar um pouquinho sobre o Dead of Light, já que era uma dúvida da galera. Primeiro de tudo, o Dead of Light, ele é um dorama. Então, assim, se você, como eu, não é acostumado com doramas, pode rolar aquela vergonha alheia muito forte. Porque, tipo, eu não tô acostumada com esse tipo de humor, sabe? Que é todo mundo muito caricato, como se fosse um anime. Sabe, num anime é ok pra mim, é normal. O personagem tá assim... sabe? Porque o desenho ele é expressivo. Só que num dorama, ver pessoas fazendo isso me soa os otaquinhos que ficam imitando anime dentro de evento. E aí, tipo, rola uma estranheza pra mim, rola aquele cringe. Mas isso não interfere na série, que por acaso é muito legal, tá? Ela tá na Netflix, até hoje ela tá na Netflix, ela saiu em 2017. Ela tem 7 episódios. Tá lá 8 episódios, mas um é bônus. A história principal são 7 episódios, tem mais ou menos 25 minutos cada um. E ele vai contar a história da Mage, na verdade do Mage, não sei como pronunciar. Mage é uma Miqo'te fêmea, que o jogador é um cara. Acontece que esse cara, ele jogava Final Fantasy quando era pequeno. E isso pra ele é muito nostálgico, porque lembra de uma época em que ele passava mais tempo com o pai dele. Então ele jogava jogos com o pai dele, e o pai dele ajudava ele a passar dos bosses, e ele sente falta disso. E em um determinado momento, ele vê que o pai dele é um pouco afastado, não comenta muito com ele, etc. Então ele decide que ele vai comprar Final Fantasy XIV pro pai dele, para ele jogar com o pai dele, ele se aproximar do pai dele pelo Final Fantasy e o pai dele tentar se abrir mais com ele. Ou talvez, melhor dizendo, com a Mage e não com o filho. E aí a história vai girar em torno disso tudo. Como pra mim eu não tenho costume de dorama, pra mim eu assisto essas expressões deles e eu acho muito estranha. O tipo de conteúdo asiático que eu assisto é muito de filme de terror, então não tem tantas essas coisas. E o dorama é realmente pra ser um humor, pra ser engraçado. E aquilo, pra uma galera, deve curtir. Só que eu assisti um primeiro momento e rolou essa estranheza. Ele, por mais que eu não curta doramas, eu gostei dele. Tipo, rolou estranheza um momento ou outro, mas no geral foi divertido, foi legal. A história é legal, a história ela é real, aconteceu mesmo, é uma história de um cara com seu pai e ele contou isso na internet e decidiram fazer a série. O filme, ele tem um nome diferente, é o Brave Fairy Online or Story of Final Fantasy XIV. Of Final Fantasy XIV. Mas bem, eu não cheguei a assistir o filme. Ele falou que ele saiu em 2019 e em 2020 ele chegou na Netflix, mas só saiu na Netflix Japan. Então, eu não consegui assistir o filme do Final Fantasy XIV Dead of Light, só consegui assistir a série. Então, é 7 episódios, o último episódio, ele tem e não tem relação com a história. Ele vai contar uma história de um dos players que é amigo do Mage. Então, é tipo uma historinha a mais de, tipo, coisas que aconteceram na vida de uma pessoa por conta do Final Fantasy XIV. Meus pontos fortes tudo isso vai ser baseado numa pessoa que jogou e joga Final Fantasy XIV desde o seu lançamento. Então, como uma pessoa que joga, tem coisas lá que você vê que é tipo,
sem motivo nenhum, não tem justificativa. Um exemplo disso é que assim, eles estão contando uma história que se passa durante o Realm Reborn. Então, no Realm Reborn, lá em 2015, 2014, a coisa mais difícil era enfrentar o Bahamut, a Titânia. E outras coisas que eram infinitamente horríveis de se passar era o Titan Extreme. Então, eles tentam passar essa dificuldade para você. Eles tentam recriar isso. Só que se você é uma pessoa atenta demais, você vê coisas que não teriam no Realm Reborn, porque as filmagens foram feitas dentro do jogo. Então você vê Astrologian passando de fundo. Você vê habilidades, emotes, roupas, skills que não tinham na época do Realm Reborn. Isso é mais para pessoas que nem eu, que é muito atenta a detalhes do Final Fantasy XIV. De tipo, eu fiquei olhando algumas coisas e fiquei, não tinha isso durante o Realm Reborn. Essa gear não existia no Realm Reborn. Tinha coisa que até tinha no Realm Reborn, mas não na época em que se passa a história, que é esse onde o conteúdo mais difícil do jogo era a Titânia. Ou seja, não tinha o Second Coil of Bahamut. Era só o Binding. Era os primeiros andares. Tem uma determinada parte que eles falam, a gente precisa treinar. Você como player de Final Fantasy XIV, você sabe que quando você precisa treinar para melhorar no Final Fantasy XIV, isso implica que você tem que fazer conteúdos para conseguir tokens, para melhorar seu equipamento, para comprar matérias, para comprar porções, para comprar comida e ficar num dummy treinando a sua rotação para criar memória muscular. Isso é o que a gente, que é players de Final Fantasy XIV e queremos fazer extremes, sabemos que precisamos fazer. Só que para criar um ambiente mais wow, eu não sei explicar. Tipo, a gente precisa treinar. E aí, tipo, tá eles na cachoeira, treinando. Treinando? Como assim treinando numa cachoeira? Estão spamando emote. É muito roleplay, sabe? Então, a maior parte da série, ela se passa com pessoas mesmo. Mas tem momentos que são gravados dentro do jogo, que são exatamente o jogo, não é nenhum mod nem nada. É tipo personagens andando, batendo, interagindo no meio das lutas. E que nem esse trecho que eu falei, que pra gerar algo mais interessante ou parecer algo mais... Eu não sei explicar, não tem uma palavra. Mas pra parecer algo como se fosse tipo... vida real, tipo, eu preciso ficar mais forte, vou treinar na cachoeira, na água fria, eu vou lutar artes marciais com meu amigo até ficar mais forte, rola essa parte de roleplay muito forte. Então, em vez de eles baterem num dummy, eles ficam spamando emotes uns nos outros, como se fosse uma lutinha. Então, é um misto mais de roleplay, a parte que aparece dentro do jogo. Ainda assim, ele é muito divertido. As melhores partes são as interações dele com o pai dele, dentro do jogo. Eu pesquisei um monte de coisa, mas esqueci disso. Eu não lembro se tem dublado em português, acho que não, mas tem as legendas em português. E ele é muito divertido. Tem as ceninhas mais engraçadinhas, mas as cenas das interações dele com o pai dele, de ele tentando se aproximar do pai dele, ficar amigo dele para que o pai dele conte as coisas, são sensacionais. Então, meu veredito final é: vale a pena sim. Se você não é player de Final Fantasy XIV, você não conhece absolutamente nada do jogo, ele não vai te dar um spoiler da história, ele não vai te dar spoiler de conteúdo adicional, ele não vai te dar spoiler de nada, ele vai te mostrar o universo do Final Fantasy XIV de uma forma bem simples, bem rasa, só como uma pessoa que você vê de vez em quando jogando o jogo, e que você olha de longe e você fala, nossa, aquele jogo parece legal, só que você nunca parou e assistiu ele completo pra tomar um spoiler significativo. É só você assistindo o suficiente pra aquilo despertar o seu interesse no jogo. Esse é o Dead of Light. Então, ele é uma série, ele é um dorama muito engraçado, muito divertido, que entra no universo do Final Fantasy XIV. Então, pra galera que não conhece, vai se dar super bem. Se gosta de dorama, ainda mais. Pra galera que já conhece o Final Fantasy XIV, talvez role essa estranheza em algumas partes de tipo, mano, por que vocês estão fazendo isso? Não funciona, não serve pra nada dentro do jogo, sabe? Recomendo Dead of Light.
E assim que eu tiver a oportunidade de assistir o filme, eu tento fazer uma resenhazinha que nem essa. Só que eu tô meio sad, porque o filme só tem na Netflix japonesa. Eu acho que ele saiu lá nos cinemas japoneses. Não veio pra cá, obviamente, porque Final Fantasy não é um título aclamado no Brasil, apesar de tudo. Não veio também pra Netflix, mas quem sabe, Netflix, faz uma tradução, por favor. Legenda o filme do Final Fantasy XIV pra nós, por favor, por favor. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Agora sim, vamos de Final Fantasy 1.